Senhor? Podemos assentar, por gentileza? Abram as nossas Bíblias no livro do profeta Isaías, capítulo 45. Enquanto vocês procuram, como sempre, eu quero externar minha gratidão à ilustre pessoa do pastor Renato, que sempre nos traz aqui, ilustre pessoa do pastor Renato, e nos confia o altar para trazermos algo da parte de Deus. Eu já sou de casa, né? Eu me sinto de casa. Toda vez que eu venho aqui, que eu venho para São Paulo, estou aqui, né, pastor? Isaías capítulo 45, a partir do verso 1, eu vou simplificar nesta noite, vou ser objetivo, tá? Diz assim: assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela sua mão direita para abater as nações diante da sua face, e soltarei os lombos dos reis, para abrir diante dele as portas, e as portas não se fecharão. A parte B do versículo, a última parte, diz assim: para abrir diante dele as portas, e as portas não se fecharão. Amém? Eu quero ficar com a última parte: as portas não se fecharão. Irmãos, a história é conhecida de todos. Depois da morte de Nabopolassar, criador da dinastia caldeia, vai passar a reinar no seu lugar seu filho Nabucodonosor. Quando Nabucodonosor começou a reinar, ele era muito jovem, mais audacioso, inteligente, um empreendedor, criador de armas. Ele teve a capacidade e a inteligência de pegar os dois rios da Grande Babilônia, Tigres e Eufrates, e numa dimensão de 40 quilômetros, ele vai unificar os rios para proteger a Grande Babilônia. Ele era muito estrategista, tão jovem, mas muito inteligente. Ele conseguiu levantar os muros da Babilônia a 102 metros de altura, 25 de largura. Para vocês terem uma ideia, 2 cavalos puxando uma carruagem, eles tinham a capacidade de fazer uma curva em cima desse muro. Em cada bloco do muro da Grande Babilônia tinha a efígie de Nabucodonosor. Ele construiu a 7ª maravilha do mundo, que são os jardins suspensos da Grande Babilônia. Tem muita gente que não sabe o que é esse jardim suspenso. Na verdade, uma das suas esposas, ela sentia muita falta da sua terra natal. Então ele manda construir o jardim suspenso, que trazia a lembrança da terra natal dela. Então ela se sentia confortável, como se estivesse dentro da própria terra dela. Isso era o jardim suspenso da Grande Babilônia. Ele construiu 50 torres de bronze, que guardava a Grande Babilônia 24 horas por dia. Ele foi capaz de construir um exército bélico imbatível. Heródoto, um historiador, ele diz que era um exército que dificilmente alguém vencia. Nabuzaradã, o general que estava à frente desse exército, muito inteligente, capacitado para as guerras de difíceis acessos. Então ele era imbatível, a Grande Babilônia era intransponível. Nabucodonosor cresceu, teve uma desenvoltura muito grande. A Grande Babilônia tinha uma desenvoltura cultural elevadíssima. Só que ele descobre e ele percebe que havia um exército mais bélico do que um dele, que era dos egípcios. E quem conduzia esse exército era Faraó Neco. Faraó Neco, ele vai guerrear contra Josias, porque Josias já não queria mais pagar impostos aos egípcios. Os assírios entram na guerra. Faraó Neco manda dizer a Josias: não precisamos guerrear, não entra nessa guerra. Mas ele não ouve e ele vai morrer na guerra. Ele não precisava guerrear guerras que Deus não mandou ele entrar. Então nunca entre em guerra que Deus não mandou você entrar. E ele vai morrer. E aí Faraó Neco vai colocar no lugar dele seu filho Jeoaquim. Mas Nabucodonosor vai guerrear contra Faraó Neco e vai vencer. Ele vai se fortalecer. A Grande Babilônia era imbatível. Ele chega
em Jerusalém e diz o seguinte: eu gostaria muito que vocês pagassem impostos para nós, porque depois da morte de Josias percebemos que vocês pagavam impostos e deveriam continuar pagando. E para vocês entenderem que eu estou falando sério, eu vou a Jerusalém e vou trazer cativo alguns. Aí ele vai trazer Daniel, Ananias, Misael, Azarias. E depois, na segunda remessa, Ezequiel vem com outro grupo de judeus. Eles vão ficar 70 anos no cativeiro babilônico. Depois de 70 anos, Deus traz à memória o cumprimento de uma promessa que ele fez, que ele tiraria o povo de lá. Então, Deus vai tirar esse povo do cativeiro babilônico. Por quê? Porque prova não dura para sempre, sofrimento não dura para sempre, dificuldade não dura para sempre. Então, eu dei uma pincelada rápida para vocês entenderem. 70 anos o povo está lá. Aí Deus vai tirar esse povo. Quem Deus levanta? Ciro. Quem foi Ciro? Isaías 45, 5, que nós lemos aqui. Deus fala assim: assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, o qual tomo pela mão direita para abater as nações diante dele. Soltarei os lombos dos reis, darei a eles tesouros escondidos. Tesouros escondidos, o que Deus está querendo dizer é o seguinte: eu vou descortinar diante de Ciro oportunidades que eu não dei a ninguém. Abrirei as portas à frente dele e as portas não se fecharão. O que mais me chama a atenção aqui é quando Deus disse assim: assim diz o Senhor a seu ungido, a Ciro. Ciro não tinha nem nascido ainda. Pastor, é forçar o texto? Não é. É bíblico isso. Quando ele disse para Jeremias, antes que você se formasse no ventre da sua mãe, o que ele estava dizendo? Eu vou dar uma aula de biologia rápida aqui. Não se choque, por favor. Não vão se escandalizar. Deus estava dizendo, antes que você se formasse no ventre da sua mãe, antes eu te escolhi. Espera aí. Ele não estava nem formado, informe. Deus disse, eu te escolhi. O que Deus estava dizendo? Deus estava dizendo assim, ó: quando o espermograma do seu pai estava na maratona da vida, onde milhares e milhares, milhões de milhões corria para o óvulo da tua mãe, quando alguém tentava te passar o pé, alguém tentava impedir que você chegasse nesse óvulo, eu te enxertei nele. Antes que você nascesse, eu te escolhi, eu te chamei. Parece uma coisa de louco, mas é exatamente o que a Bíblia quer dizer. E tem gente que fala, eu não pedi para nascer. Você pediu para nascer. Se você não quisesse nascer, você não teria sido enxertado no óvulo da sua mãe. Você lutou para nascer, você quis nascer, você já nasceu vencedor. Então continue sendo vencedor para a glória de Deus. Você quis nascer. Esse papinho, sabe, esse draminha, eu não pedi para nascer. Pediu, você quis e já nasceu vencedor. Então você é mais do que vencedor. Independente de qualquer circunstância, você é mais do que vencedor. Davi, no Salmo 139, ele disse o quê? Ele disse que, de uma forma terrível, assustadora, Deus o formou os seus ossos. Tem muita gente que desde o ventre Deus já escolheu, gente. Existem duas vontades, soberana e permissiva. Então, antes que Ciro nascesse, Deus havia escolhido Ciro. Quem foi Ciro? Rei dos Medos. Eu preciso contar essa história aqui. Rei dos Medos e persas. Ciro, quando nasceu, seu avô o detestava. E ele convoca alguém para matar o menino. Esse menino vai ser levado para o alto de uma montanha. E quando ele pega o punhal para matar o menino, ele vai ouvir quem ia matar o menino, ouviu uma voz do céu que dizia, não toque no menino. Não encoste no menino. Não mexa com o menino. E ele ficou aterrorizado, desceu monte abaixo. As tias de Ciro, diz o historiador Flávio José, vai buscar esse menino. Ciro cresce. Ciro vai crescer no meio de pessoas erradas. Vai se tornar um ladrão. Se torna um ladrão de cavalos, para quem não sabe. Uma espécie de líder. E um belo dia, Ciro vai ouvir a voz de Deus. Deus dos céus fala com Ciro. E Deus chama Ciro. Ciro pelo nome. Porque Deus vai dar nome e sobrenome. Ciro, ele ouve uma voz. Quem é? Ele fala, eu sou o Deus dos hebreus. Aí ele vai falar assim, te conheço. Aí ele vai falar, Deus, tu me conheces? Te conheço. Da onde? Não, minha mãe teve um sonho, que do pescoço dela saiu uma pequena árvore, e ela ia se tornando grande e frondosa.
E os frutos dessa árvore, tanto as aves do céu como os animais da terra e as nações, se abrigavam debaixo dela. No dia seguinte, amanheceu o dia, chegou um profeta na minha casa, minha mãe contou o sonho, e o profeta disse: não, essa árvore é Ciro. Então foi tu que deu o sonho para minha mãe. Aí Deus falou assim, e Deus já sabia, é que Deus quis puxar uma conversa. Você sabia que Deus gosta de puxar conversa? Que Deus gosta de conversar? Jesus, quando ele quis puxar um papo com a samaritana, ele disse assim: dá-me de beber. Só foi para puxar uma conversa. O Senhor sabia que Adão tinha pecado. Aí ele vai perguntar: Adão, onde estás? Mas Deus sabia onde ele estava, mas Deus queria puxar uma conversa. Porque às vezes, numa conversa Deus te cura, numa conversa Deus te renova, numa conversa Deus trata com você, numa conversa Deus te restaura. É numa conversa, gente. É que nós somos pentecostais, assembleanos, então a gente espiritualiza muita coisa. A gente só acha que Deus opera só se o céu abrir, relâmpago, trovão, lá vem o querubim com espada na mão. Mas se houver um silêncio, Deus não está. Às vezes nós perdemos a bênção porque nós só esperamos o extraordinário. Quer ver? Descia um anjo do céu, movimentava as águas. O primeiro que pulava lá dentro do tanque de Betesda era curado. Era gente gritando, manco, aleijado, cego. Aí tinha um paralítico, 38 anos, lá quietinho, esperando a vez dele. Aí o anjo descia, movimentava a água, ninguém ajudava ele. Jesus vai chegar na classe, no silêncio, sem barulho, quer ser curado. Aí ele vai falar: não tem ninguém que me joga no tanque. Quer ser curado. É porque o anjo, quando desce, movimenta as águas, e o primeiro que pula é curado. Jesus estava dizendo: ó, é o seguinte, você quer ser curado? Não vai ter fogo, não vai ter barulho, não vai ter grito, não vai ter movimento de água. Eu só estou querendo saber, você quer ser curado? Às vezes nós perdemos a bênção porque nós só esperamos o extraordinário. Mas muitas vezes Deus está na simplicidade das coisas. Deus está num telefonema, está num telegrama, está num conselho. José se tornou governador do Egito como? Anjo descendo do céu, cortando cabeça de demônio? Não, um conselho administrativo, só foi isso. Jesus alimentou 5.000 homens, fora mulher e criança como? 5 pães e 2 piabas. O gigante, 2,90 m, lança 12, ponta da lança 6, coraça 60,90, escudo 30 kg, capacete 1,15 kg. Caiu com o quê? Com a marretada, não uma pedra. Se liga, presta atenção nos detalhes. Detalhes mudam a história. Detalhes podem mudar a tua vida. Talvez estou pregando que alguém que você só casou porque o pneu furou, porque você fez uma viagem. A gente tem que parar de espiritualizar muitas coisas. Preste atenção nos detalhes, na simplicidade das coisas. A gente só acredita que Deus fala se o profeta profetizar, se tiver uma revelação do céu. Ei, no sorriso de uma criança, no abraço de alguém, num atraso, o relógio que não despertou, a viagem que não deu certa. Será que vocês não conseguem ver Deus nisso? Aí Ciro, Deus fala para Ciro: olha, eu quero que você tire o povo da grande Babilônia e eu vou tirar o trono de Nabucodonosor. Você quer? Ele quer. Aí ele vai tirar o povo. Quando ele chega, vence, eu não tenho tempo para me aprofundar nesse, por como que ele entrou, porque era intransponível. Só que Deus disse: abrirei as portas diante de ti, as portas não se fecharão. Ele vai conseguir entrar porque Deus dá uma estratégia para desviar o curso das águas do rio Tigres e Eufrates, porque abastecia a grande Babilônia, havia canalizações por baixo. Ele desvia o curso da água e entra por debaixo das canalizações, que vai dar acesso à grande Babilônia. Ninguém enxergava isso, mas quando Deus fala assim, ó: abrirei as portas diante de ti, ele abre. Talvez você não está enxergando nenhuma porta, mas Deus sabe onde estão os cardumes dos peixes. Ele é onisciente, onipresente, onipotente. Ele tem todo o poder, ele vê, conhece todas as coisas. Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Para Deus não tem presente, passado e futuro. Para Deus, ele vive na eternidade. Você está limitado a tempo, espaço e circunstância. Deus não. Se não tem uma porta, ele cria uma e você passa por ela. Abrirei as portas diante de ti, e as portas não se fecharão. Deus vai abrir as portas. Deus vai criar caminhos.
Ele abre caminho até no deserto. Quando eu li isso, eu fiquei pensando, como é que Deus abre caminho no deserto? Deserto não tem referência, deserto é deserto, vai abrir caminho aonde? Se você estiver no deserto, para onde você olha, é livre, é espaço livre, não tem referência. Como é que ele abre caminho no deserto? Abrirei, ele diz, abrirei, Isaías 43, 16, 17, 18, 19, ele vai falar, abrirei caminhos no ermo não tem nada. Se não tem nada, como é que ele... É deserto, é areia para todo lado, não tem uma referência, não tem sentido. Antigamente, as caravanas entravam no deserto e os guia. E a primeira caravana que entrava deixava rastro. A segunda que vinha já encontrava o caminho pronto. O que Deus está dizendo é, só siga os meus passos que você chega onde eu quero. Eu abrirei as portas diante de ti, e as portas não se fecharão. Escuta, Deus vai te abrir portas. Não é porta no singular, é portas. Deus abre portas. Ele abre. Caso, agora é uma colocação do pregador, ele não abrir, pode ficar tranquilo, ele trabalha com as portas fechadas também. Só que Deus está dizendo que ele vai abrir. Ele não está dizendo que ele vai trabalhar com as portas fechadas. Só para acrescentar a tua fé, se ele não abrir, ele faz milagre com a porta fechada. Quando a viúva chegou, meu marido temia o Senhor, ele faleceu, eu estou vivendo um culto fúnebre ainda, o credor vai levar os meus filhos porque ele deixou uma dívida. Eliseu perguntou, o que tu tem em casa? Tua serva não tem nada. Ela achava que não tinha, não tem nada em casa, porque tem gente que pensa que tem, mas não tem. Tem gente que pensa que não tem, mas tem. Tem gente que tinha e perdeu. Tem gente que tem, sabe o que tem e usa o que tem. Ela disse, eu não tenho. O que você tem? Só um pouquinho de azeite. Então vai, pega vaso emprestado, entra tu e teu filho para dentro, fecha a porta. O azeite multiplicou com a porta aberta ou a porta fechada? Porta fechada. Então, se não abrir, o milagre vai acontecer do mesmo jeito. Dagom caiu diante da arca com a porta fechada ou a porta aberta? A porta fechada. Porque eles pegaram o Dagom e a arca e colocou diante de Dagom. Por que eles colocaram a arca diante de Dagom? Porque antigamente era a guerra dos deuses. Se eu guerreasse contra o pastor Renato e vencesse ele, eu pegaria o deus dele ou algum despojo e colocaria diante da arca. Colocar o despojo dele ou o deus dele diante da arca, o deus dele estava dizendo, eu não posso contra o Deus de Israel. Eu não posso contra o Deus de Israel. Eu não posso contra o Deus de Israel. Pegaram a arca e colocou diante de Dagom. Colocar a arca diante de Dagom, Deus estava dizendo para Dagom, eu não posso contra Dagom, eu não posso contra Dagom, só que fecha a porta. Quando abre a porta, Dagom está sem cabeça e sem mão diante da arca. O que o Dagom estava dizendo? Eu não posso contra o Deus de Israel. O milagre aconteceu com porta aberta ou porta fechada? A porta fechada. João 21, chegou Jesus, estamos nas portas fechadas. Ele entrou com a porta fechada. Não existe porta fechada para quem Deus escolhe. Não existe porta fechada para quem Deus chama. Alegra a alma, levanta a cabeça. Sansão estava em Gaza, o portão, segundo alguns historiadores, uma linha teológica diz que pesava 1 tonelada, outra diz 14, independente de 14, uma é muita tonelada. Aí cercaram a cidade, Sansão colocou a mão no portão, arrancou aquele portão de 1 ou 14 toneladas e subiu até o monte como um troféu. Por que ele conseguiu fazer isso? Porque quem chamou ele foi Deus. Quem Deus chama, presta atenção, quem Deus chama, não existe porta fechada para quem Deus chama. Deus vai abrir as portas. Abre, eu sei que abre. Deus vai preparar caminhos. Deus vai abrir portas e vai abrir caminhos. Estou profetizando na tua vida. Deus vai abrir as portas. Deus vai abrir caminhos. Pastor, o que é Deus abrir portas e o que é Deus abrir caminhos? Muitas vezes a porta é uma pessoa na sua vida. Através dessa pessoa, Deus vai te levar a outras portas. Às vezes é uma pessoa. Porque quando Deus quer te abençoar, quando Deus quer te honrar, quando Deus quer te prosperar, Ele te dá coisas. Mas quando Deus quer mudar a tua vida, Ele aproxima pessoas. Porque Deus trabalha com o homem.
Eu não preciso de ninguém. Então fica aí, então. Acho que precisa. Todos nós precisamos um do outro. Quem não se comunica se estrambica, sabia? Eu não me assento na roda dos escarnecedores. Às vezes não senta na roda, mas a roda está dentro de você, já percebeu? Não. Então, gente, presta atenção aqui. Aí Ciro chega na Grande Babilônia e fala assim, Deus me mandou tirar vocês daqui. Então é o seguinte, aí Ciro vai assinar um decreto. Tá? Ele vai assinar um decreto. Judeu que nasceu na Babilônia, vai voltar. Judeu que namorou, noivou e casou na Babilônia, vai voltar. Judeu que construiu casa na Babilônia, vai voltar. Judeu que se tornou empresário na Babilônia, volta para casa. Judeu que se tornou próspero, rico, vende tapete, ou seja, volta para casa. E quem não quiser voltar, vai ter que voltar do mesmo jeito para casa. Do mesmo jeito, era a ordem de Deus, quero que eles voltem, tira eles. E Ciro vai tirar. Aí o povo desesperado começa a sair. Hoje estou contando história para vocês. Aí Ciro parou, ninguém vai sair aqui desesperado não. Ninguém vai sair com a mão na frente e outra atrás. A desobediência trouxe vocês para cá. Mas agora, como vocês passaram por um processo, vocês vão sair de barra de besta daqui. Não vai sair de qualquer jeito não. Calma aí. Eu vou escrever uma carta aqui para vocês. É uma carta de liberação. É uma carta que vai abrir portas e caminho para vocês. E na carta estava escrito assim, ó. Aonde vocês passar, fronteira, nações, cidade, curral, porteira, roça, enfim, aonde passar, vão ter que abrir as portas para vocês passarem. E além de abrir porta, vão ter que ofertar na vida de vocês azeite, vinho, trigo, vão ter que ofertar um camelo, uma cabra, um bode, vão ter que ofertar alguma coisa na vida de vocês. Se alguém tentar impedir vocês passar, só me chamar que eu vou lá, eu dou a vida por vocês, eu perco o trono, eu dou minha prata, eu dou meu ouro, eu guerreio por vocês, eu arrisco a vida dos meus soldados por vocês, mas as portas vai ter que abrir e vocês vão prosperar. Quando Deus quer, gente, não tem para ninguém. Aí alguém perguntou, mas por que você está brigando pela gente? Qual é o motivo? Ele fala, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Eu fui ladrão de cavalo, minha mãe me contou uma história, tentaram me matar, a minha vida foi preservada, eu não tinha nome nem sobrenome, Deus me deu nome e sobrenome, eu não tinha ouro, Ele me deu ouro, eu não tinha prata, Ele me deu prata, eu não tinha soldado, Ele me deu soldado, eu não tinha cavalo, Ele me deu cavalo, eu não era ninguém, Ele me deu nome, olha, eu não tinha capacidade para ser, Ele me capacitou, Ele me abençoou, Ele me prosperou, Ele cuidou de mim, da mesma forma que Ele cuidou de mim, eu vou cuidar de vocês. Então vocês vão, porque não vai existir através dessa carta porta fechada para vocês. Daqui até lá vai haver porta aberta e vai haver recursos para vocês. Joga a mão para cima, eu preciso profetizar isso. Joga a mão lá em cima. Olha, de hoje até o cumprimento do teu sonho, Deus abrirá as portas e Deus vai criar meios, Deus vai prover, Deus vai te dar recurso. Ele é o dono do ouro, Ele é o dono da prata. Se prepara para um novo ciclo, para coisa nova, para viver coisa nova. Se prepara, ainda dentro desse ano você vai ver coisas novas. Só quem está comigo na palavra faz barulho que o diabo não gosta. Oh, glória! Essa noite está sendo um divisor de água para a tua vida. Deus vai abrir as portas. Oh, glória, faz assim com a mão, ó. Vai, irmão, pode dar uma de... Eu sou profeta na noite. Deus está colocando na palma das tuas mãos uma carta de liberação. As portas se abrirão diante de você. E Deus te dará... Feche a mão e glorifica o Senhor. Oh, eu sinto Deus, irmão, na casa. Há uma unção diferente hoje à noite aqui. Oh, glória. E aí alguém vai falar assim, mas e se na primeira porteira que a gente passar, na primeira fronteira, primeira porta, alguém rasgar a carta? Aí Ciro vai falar assim, como eu sei que vocês duvidam do Deus de vocês, Deus está dizendo que está com vocês, vocês duvidam? Eu não escrevi um, eu escrevi 12. Porque tem gente que é assim, Deus está mais perto dela do que ela possa pensar ou imaginar, ainda está duvidando se está ou não. Olha, escuta, Deus está mais perto de você do que você possa pensar ou
imaginar. O Senhor prova. Ó, não precisa abrir a Bíblia. Gênesis 18 diz que no maior calor do dia, Abraão estava diante da tenda, de cabeça baixa, olhando camelo passar, cavalo, galinha, enfim. De repente, 3 seres se apresentam diante dele. Quando ele levanta a cabeça, ele vê os 3. Ele não tinha erguido a cabeça, os 3 estavam, um na figura do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se ele levanta a cabeça, Deus estava. Se ele não levanta, Deus estava. E o Senhor estava mais perto dele do que ele pudesse pensar ou imaginar. Perto, do lado. Deus estava dizendo, estamos juntos. Era isso que Deus estava dizendo. Aí quando ele ergue a cabeça, ele vê o Senhor. Porque Deus se revela a Abraão. Quando Deus se revela a mim e a você, Deus se revela primeiro para levantar a tua cabeça. Então escuta o que Deus mandou te dizer. Levanta a tua cabeça, erga a tua cabeça. Pastor, o senhor não sabe o que eu estou passando. Levanta a tua cabeça. Eu fui apunhalado pelas costas. Levanta a cabeça. A melhor resposta que tu dá para os homens, para o diabo, para o inferno, é levantar a cabeça e andar de cabeça erguida. Levanta a cabeça. Levanta a tua cabeça. Erga a cabeça. Deus está perto. O Senhor está perto. Aí quando ele ergue a cabeça, ele vê 3. Ele poderia ver 1, ele está vendo 3. O que Deus estava falando? Ei, maior é o número que está com você. E Deus deixou bem claro isso para ele um dia. Bem claro, Deus disse, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Quando Ló foi levado cativo, ele teria que lutar contra 5 reinos, 4 não venceu 5. Aí ele vai ter que guerrear para tirar Ló do cativeiro. Ele vai com 318 tirador de leite, fazendeiro de pão, padeiro. Como que eles iam vencer, gente? Os homens que estavam com Abraão não eram homens de guerra. Mas é incrível, de 318 vai vencer 5 reinos. Como? Milagre, né? Por quê? Porque Deus disse assim, eu sou o teu escudo. Escudo é uma arma de guerra que vai na frente. O que Deus estava dizendo é o seguinte, pode ir, eu já saí na frente. Porque Deus com você, você é a maioria. Você tem que entender que quando Deus entra na tua guerra, Deus só sai quando Ele resolve. Deus entrou nessa guerra e só vai sair quando Ele resolver. Deus é estrategista, eu acho lindo Deus. Uma vez Davi falou, vou para a guerra. Deus falou, vai não. O que eu faço? Fica aí, se esconda aí na selva, na mata. Quando tu ouvir o som de um exército marchando na última folha da amoreira, gente do céu. Quando eu li o texto, uma vez, eu pensei que Deus estava falando, quando tu viu o som de um exército na amoreira, eu imaginava um exército marchando na terra, mas não é. Quando tu ouvires o som do exército depois da folha da última amoreira, aí você sai que eu sou contigo. O que Deus estava dizendo, Davi, eu sou o único Deus que tem um exército que marcha acima da última folha da amoreira. Aleluia. Aí o povo sai. Aí o povo chega em Jerusalém, tá? O povo chega em Jerusalém. Quando chega em Jerusalém, chega com ouro, com prata, abençoado. Aí essa carta dizia também, pode construir, pode conquistar, pode comprar, pode vender. Aí o povo chega em Jerusalém, que eles olham assim, eles vão ver entulho, muito entulho, muito entulho, muito entulho. Aí esse entulho aos olhos de muitos era como gigante. Aí entrou aqueles que tinham a síndrome do gafanhoto, a mente de frango, já viu? Não dá, não dá, o desânimo entrou. Essa doença já existia lá atrás, quando Moisés pegou 12 homens e disse, vão espiar a terra que mana leite, que mana mel, a terra boa, que Deus disse que é nossa, Deus nos prometeu, e traz relatório para nós. Aí depois de 40 dias volta os 12. Aí Moisés vai dar um culto, vai dar um culto de ação de graça, para ouvir o testemunho que eles estavam trazendo. Escuta o que eu vou te dizer, toda vez que Deus mandar você olhar algo, Ele vai querer um relatório seu.
Toda vez que Deus mandar você espiar uma terra, Ele vai esperar um relatório seu. Qual é o relatório que Deus tem ouvido da tua boca? Não vai dar, não tem jeito, estou fraco, não dá, é impossível, não esquece. Porque 10 voltaram dizendo, é verdade o que Deus falou. Peraí, Deus falou? Então peraí, Deus falou. A terra manda leite e mel. As vacas tem tanto leite que fica pingando no chão, diz o historiador. O cacho de uva tinha que 2 carregar o cacho, um na frente e outro atrás, de tão grande que era. Então a terra era boa. Aí eles vão dizer no culto, só que Deus não disse que tinha gigante lá, só prometeu. Todo mundo ficou aterrorizado e com medo, era o relatório deles. Só que Deus falou, gente. É, pastor, mas tinha gigante na terra. Sim, tinha gigante na terra, mas a escritura estava na mão de quem? Não, pastor, é difícil, a escritura está na mão de quem? Pastor, é impossível, Deus colocou a escritura na mão de quem? Na tua mão. Se a escritura está na tua mão, então a terra é sua. Eu sei que é difícil tomar posse de algo que está na mão de outro, porque tem coisa que está na mão de outro, mas a escritura está na tua mão. Isso é fé. Você já pensou Deus te fazer uma promessa, só que a promessa que Ele te fez está na mão de outro? Ah, gente. Só que a escritura não está na mão do outro, a escritura está na tua mão. A terra é tua. A terra é tua. É, mas tem gigante. Aí Caleb vai ter que pedir oportunidade no culto. Posso dar um testemunho aqui? Tem uma palavra? Pois não, meu filho, pode falar. Culto agitado, todo mundo turbado. Aí Caleb fala assim, Deus falou. Todo mundo parou. E a pregação de Caleb aquele dia só foi essa: Deus falou. Como que é? Deus falou. Tem gigante, mas Deus falou que é nossa. Aleluia. Se Deus falou, está falado. Se Deus falou que vai te dar, Ele vai te dar. Morre gente, nasce gente, e abre porta, fecha a porta, chove, faz sol, mas se Deus falou, está falado. É por isso que Salomão disse, eu vi um escravo andando a cavalo e um príncipe andando a pé. Por quê? Porque para você conquistar, tem que mudar aqui, ó. Que tem gente que tem cabecinha de frango, já viu? E você tem que ter mentalidade de águia, visão de águia. Você não nasceu para estar limitado no puleiro, no espacinho. Não, tu nasceu para voar. Tu nasceu para voar voos que você nunca atingiu. Tu nasceu. Chegou um servo de Deus numa fazenda. Aí ele olhou e viu uma águia no meio das galinhas. Ele falou para o fazendeiro, isso aí não é galinha não, rapaz, isso aí é águia. Fazendeiro, não, rapaz, é águia. Vou te posso? Posso. Pegou a águia, posso subir no telhado da fazenda? Pode subir no telhado. Ele olhava para a águia e falava, tu não é frango, cabeça de frango, tu não é galinha, tu não nasceu para ciscar, para estar limitado, tu é águia, nasceu para voar, visão de águia, e ela caiu. Aí o fazendeiro, estou falando que é galinha, vou te provar que é águia. Pegou novamente, subiu no telhado e disse, tu é águia, nasceu para voar, para voos elevados, acima da tempestade. Tu é rainha dos ares, tu não é frango, tu não é galinha, tu não tem que estar em puleiro, quintal limitado, tu é águia, jogou. Quando ele joga, a águia bateu asa, voou para nunca mais voltar. Você é águia. Você precisa enxergar além. Tem gente que só enxerga a prova, a luta, a dificuldade, só enxerga o quê? Aquele espacinho. Começa a enxergar a vitória, a porta aberta, a cura, milagre. Para você viver promessa, você precisa acreditar no que Deus fala. O povo murmurando, Deus falou, mudou tudo aqui agora esse negócio, vão matar todo mundo. Moisés, não faz isso não. Então eles vão ficar no deserto. Mas Deus tem frio à noite, não esquenta não que eu mando coluna de fogo. Mas Deus de dia, não, eu mando com nuvem de glória. Mas Deus, eles vão calçar o quê? Não se preocupa não, vou dar medida todo dia, vamos ver na medida certa. O sapato, e as crianças, o sapato vai crescer nos pés delas, vão crescendo, o sapato vai crescendo. E roupa, não vai envelhecer não, também vai crescer, mas na terra não entra.
Só entra em terra quem acredita naquilo que Deus fala. Aí quando eles entram na terra, pastor, Caleb está com 85 anos de idade. Caleb fala assim: quero a minha parte, ô glória. Por que não? Deus falou. Eu estou com 85, mas a força é de 40. Você precisa ter força para desfrutar daquilo que Deus vai te dar. Você precisa de saúde para desfrutar daquilo que Deus vai fazer na sua vida. E Deus vai te dar força. Uma águia chegou para o caramujo e falou assim: vamos fazer uma aposta, o caramujo? O quê? Vamos ver quem chega primeiro lá no topo lá no bico da montanha, lá em cima. O caramujo, vamos. A águia voou, passou as nuvens. Depois de uma hora, ela resolveu pousar lá no topo. Aí ela olhou, cadê ele? E não via ele. Ela dizia: tadinho, para que eu fui fazer essa aposta? De repente, quem que aparece? Caramujo. Você aqui? Foi difícil, vim me arrastando, foi prova, foi luta. Mas cheguei. Chegou como? Olha, eu tive força. Não estou te comparando ao caramujo, só é um exemplo. Eu tive força para chegar aqui. Você precisa entender, isso é profético, faz assim com a mão. Joga lá em cima. Deus vai te colocar onde as águias voam. Você vai alcançar onde as águias chegam. Tem posições que é sua. Você só precisa acreditar que Deus nessa noite te dará força para você chegar lá. Aleluia. Ele multiplica as forças daquele que não tem nenhum vigor. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Vamos colocar de pé para me fechar. Deus está dizendo, olha para mim. Deus está dizendo assim: não temas, creia. Vou repetir: não temas, creia. Chegou um mensageiro do cão, do diabo, falou assim para Jairo: não incomodes mais Jesus, viu? Tua filha já está morta, ela acabou de morrer, está morta. Não incomode Jesus. Jesus olhou para ele e disse: não temas, crê somente. Jesus estava dizendo: não deixe o diabo roubar o teu milagre, acredita. Acredita, Deus está dizendo. O Senhor nessa noite está dizendo: acredita, acredita. A terra é tua, a bênção é tua. Olha, eu não tenho o hábito de fazer isso, mas eu preciso obedecer esse comando de Deus. Se essa palavra falou com você, se você precisa de uma intervenção divina para já, vem para frente, em nome de Jesus, quero fazer uma oração. Eu vou usar mais 2 minutos só. Deus está dizendo: acredita. 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 Acredita, porque já deu certo. Já deu certo. A porta já está aberta. No decorrer dos dias, dos meses, você vai entender. Aleluia. Oh glória, Ele é dono do ouro e da prata. Ele vai criar os meios, Ele vai te dar recursos. Há uma carta de liberação na tua mão, a porta vai ter que abrir. Oh, não te faltará recursos. Levanta a cabeça, alegra o coração, erga a tua cabeça. Deus está mais perto de você do que você possa pensar ou imaginar. Nós te louvamos pela tua presença do nosso meio nesta noite. Eu sei que a tua presença é perceptível aqui. Eu profetizo portas abertas, eu profetizo fartura, eu profetizo recursos. O Senhor vai te surpreender. Nessa noite está sendo um divisor de água. Um ciclo se abre. Vai viver coisas novas, vai viver algo novo. O Senhor é na tua vida. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Essa presença que te envolve agora, esse calor no teu rosto, essa lágrima que desce, é o Espírito Santo te abraçando e dizendo: não temas, crê somente. Oh, aleluia. Aleluia, aleluia.
Receba a sua vitória no nome de Jesus. Tem alguém nessa noite que está afastado da presença do Senhor, dos caminhos dele, e quer voltar nessa noite? Vem à frente, eu preciso orar por você. Alguém? Tem alguém distanciado aqui, afastado dos caminhos do Senhor? Se tiver e você quiser voltar nessa noite, vem à frente. Quero orar por você. As promessas estão mais vivas do que nunca. Tem alguém? Não há ninguém? Que o Senhor vos abençoe poderosamente. Pastor Renato. Glória a Deus. Graças a Deus, meus irmãos, por esta palavra. Os irmãos estão felizes com esta palavra? Pode dizer amém? Amém. Você recebeu, tomou posse da sua vitória? Eu tomei posse da minha. Vamos ficar, meus irmãos, como eu disse no domingo, nessa semana para nós aqui, na Vila São Pedro, está sendo uma semana de festa, né? Tivemos a oração ontem, hoje, pastor Wellington conosco. Na quarta-feira tem ensaio, né, das irmãs. Na quinta-feira temos o pastor Caetano, está vindo com o pastor de Brasília também. Vai ser a continuação dessa bênção. Então não falte, venha na quinta-feira.